Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de amor ilumine o nosso coração e a nossa inteligência para podermos viver na sua graça e que os estudos nos levem à perfeição evangélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. E agora, dentro desse itinerário sobre o sacramento moral, sacramento da penitência, vamos estudar esse documento que enviarei para vocês em formato eletrônico, sacerdote e ministro da Misericórdia Divina, da Congregação para o Clero, subsídio para os confessores e diretores espirituais. Tá bom? Vamos ler a apresentação. Esse documento é de 2011. Vamos ler então na página 7 o que nos diz o documento. Eu penso que vocês deverão estudar aprofundadamente esse documento. Apresentação. É necessário voltar ao confessionário como lugar no qual celebrar o sacramento da reconciliação, mas também como lugar onde habitar com mais frequência, para que o fiel possa encontrar misericórdia, conselho e conforto, sentir-se amado e compreendido por Deus e experimentar a presença da misericórdia divina ao lado da presença real da Eucaristia. É uma citação de Bento XVI, alocação aos participantes do 21º curso sobre a Foro Interno organizado pela Penitenciária Apostólica, 11 de março de 2010. E aqui vou ver, voltar ao confessionário para ali habitar, para que os fiéis possam encontrar misericórdia, conforto, consolo, sentir-se amado e compreendido por Deus. Com essas palavras, o Santo Padre Bento XVI dirigiu-se aos confessores durante o recente ano sacerdotal, indicando a importância e a consequente urgência apostólica de redescobrir o sacramento da reconciliação como penitentes e como ministros, juntamente com a celebração diária da Eucaristia e de disponibilidade para o atendimento das confissões sacramentais, a acolhida dos penitentes e, quando solicitado, o acompanhamento espiritual são a real medida e a caridade pastoral do sacerdote, e com ela o testemunho da alegre e correta assunção da própria identidade, redefinida pelo sacramento da ordem, reduzida à mera função. Olha aqui, disponibilidade para o atendimento das confissões. Último parágrafo da página 7, virando já para 8, acompanhe comigo. O sacerdote é ministro, isto é, servo e também prudente administrador da divina misericórdia. A ele é confiada a gravíssima responsabilidade de perdoar ou reter os pecados. Através dele, os fiéis podem viver, especialmente no momento atual da vida da Igreja, pela força do Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. A jubilosa experiência do filho pródigo, que mesmo tendo retornado à casa do Pai, por interesses vis e como escravo, foi acolhido e reconstituído na própria dignidade filial. Onde existe um confessor disponível, cedo ou tarde aparece um penitente,
e onde persevera, até mesmo de maneira obstinada, um confessor disponível, virão muitos penitentes. A redescoberta do sacramento da reconciliação, como penitentes e como ministros, é a medida da autêntica fé no agir salvífico de Deus, que se manifesta mais eficazmente na potência da graça do que nas estratégias humanas de organização, de iniciativas também pastorais, que às vezes descuidam do essencial. Acolhendo com motivação intensa o apelo do Santo Padre e seguindo a sua intenção mais profunda, com o presente subsídio, fruto ulterior do ano sacerdotal, deseja-se oferecer um instrumento útil à formação permanente do clero e uma ajuda à redescoberta do valor imprescindível da celebração do sacramento da reconciliação e da direção espiritual. A nova evangelização e a renovação permanente da Igreja, sempre reformanda, subtraem a sua dinâmica vital da real santificação de cada membro, que precede, postula e é a condição de toda eficácia apostólica e da almejada reforma do clero. Na generosa celebração do sacramento da Divina Misericórdia, cada sacerdote é chamado a fazer a constante experiência da unicidade e do caráter indispensável do mistério a ele confiado. Tal experiência contribuirá para evitar aquelas flutuações identitárias que não poucas vezes caracteriza a existência de alguns presbíteros. Vou ler de novo. Na generosa celebração do sacramento da Divina Misericórdia, cada sacerdote é chamado a fazer a constante experiência da unicidade e do caráter indispensável do ministério a ele confiado. Tal experiência contribuirá para evitar aquelas flutuações identitárias, crise de identidade, que não poucas vezes caracterizam a existência de alguns presbíteros. Favorecerá também aquele grato estupor que, como não poderia ser diverso, cumula o coração daqueles que, sem próprio mérito, foram chamados por Deus na Igreja a partir o pão eucarístico e a doar o perdão aos homens. Que lindo, não? Um grato estupor. Encomendamos a difusão e os frutos do presente subsídio à bem-aventurada Virgem Maria, refúgio dos pecadores e Mãe da Divina Graça. Vaticano, 9 de março de 2011, quarta-feira de cinzas, o Cardeal Mauro Piacenza e Rusubieta, o arcebispo secretário. Está aqui, então, nessa pequena apresentação. E agora, nós vamos ler hoje, somente hoje não vamos alongar muito, mas vamos ler a introdução, feita de números também. Introdução, rumo à santidade. Como eu disse, eu tenho um formato eletrônico e enviarei para vocês junto com o roteiro de estudo. Número 1. Cita Atos 10:35. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Contudo, aprove a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhece na verdade e o servisse santamente. No caminho para a santidade a qual o Senhor nos chama, Deus quis que nos ajudássemos mutuamente, fazendo-nos mediadores de Cristo em Cristo, para aproximar os irmãos ao seu eterno amor. É nesse horizonte de caridade que se inserem a celebração do sacramento da penitência e a prática da direção espiritual,
objetos do presente documento. A esse propósito, chama-nos a atenção algumas palavras de Bento XVI. Vamos ler então, número 1, na página 11, último parágrafo, de segunda linha. Nesse nosso tempo, sem dúvida, uma das prioridades pastorais é formar retamente a consciência dos crentes, e acrescenta o Papa. Para a formação das consciências, contribui também a direção espiritual. Hoje, mais que no passado, há necessidade de mestres de espírito, sábios e santos, um importante serviço eclesial para o qual, sem dúvida, é necessária uma vitalidade interior que deve ser implorada ao Espírito Santo como dom mediante uma oração intensa e prolongada e uma preparação específica cuidadosamente adquirida. Aqui, para ter esta vitalidade interior, para poder ser confessor, o padre precisa da oração e de preparação, o que nós estamos tentando fazer de modo humilde, mas muito zeloso. Depois, quinta linha, página 12. Depois, cada sacerdote é chamado a administrar a misericórdia divina no sacramento da penitência, mediante o qual perdoa os pecados em nome de Cristo e ajuda o penitente a percorrer o caminho exigente da santidade com consciência reta e informada. Para poder realizar esse indispensável ministério, cada presbítero deve alimentar a própria vida espiritual e preocupar-se por fazer uma atualização teológica e pastoral permanente. Nessa linha, oferece-se o presente subsídio aos sacerdotes na qualidade de ministros da misericórdia divina. Um ano dedicado a recordar a figura do santo cura d'Ars no seu 150º aniversário da sua morte, deixou uma marca indelével, sobretudo na vida e no ministério dos sacerdotes, um empenho de renovação interior e de todos os sacerdotes para o seu testemunho evangélico mais vigoroso e incisivo no mundo de hoje. Bento XVI, carta para a proclamação de um ano sacerdotal. Último parágrafo que começa na página 12. Essa renovação interior dos sacerdotes deve abarcar toda a sua vida e todo o seu ministério, modelando profundamente os seus critérios, as suas motivações e as suas abordagens concretas. A situação atual exige testemunho e pede que a identidade sacerdotal seja vivida na alegria e na esperança. Página 13, número 2. O ministério do sacramento da reconciliação, estreitamente ligado ao aconselhamento ou à direção espiritual, tende a recuperar tanto no ministro como nos fiéis o itinerário espiritual e apostólico como um retorno pascal ao coração do Pai e a fidelidade ao seu projeto de amor para com todo homem e todos os homens. Trata-se de iniciar novamente dentro de si mesmo e no serviço aos outros o caminho de relação interpessoal com Deus e com os irmãos, como um caminho de contemplação, perfeição, comunhão e missão. Incentivar a prática do sacramento da penitência em toda a sua vitalidade, como também o serviço do aconselhamento ou direção espiritual, significa viver mais autenticamente a alegria na esperança e assim favorecer estima e o respeito pela vida integral,
recuperando a família, a orientação dos jovens, o renascimento das vocações, o valor da vivência do sacerdócio e da comunhão eclesial e universal. O ministério da reconciliação em relação com a direção espiritual é uma urgência de amor. O amor de Cristo nos impele, considerando que só um morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivam já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E isso pressupõe uma particular dedicação, vistos que os seguidores de Cristo verdadeiramente não vivem mais para si mesmos, mas se realizam pela caridade, na verdade. Todo o trabalho pastoral do apóstolo Paulo, com suas dificuldades comparadas às dores de parto, se pode resumir na urgência de formar Cristo em cada um dos fiéis. O seu objetivo era aquele de tornar todo homem perfeito em Cristo, sem restrições nem limites. Número 4. Então aqui nós vamos delineando o tema da introdução, rumo à santidade, a partir da necessidade de redescobrir o sacramento da reconciliação. Número 4. O ministério da reconciliação e o serviço do aconselhamento ou direção espiritual insere-se no contexto da chamada universal à santidade, como plenitude da vida cristã e perfeição da caridade. A caridade, na verdade, da identidade sacerdotal, deve levar o sacerdote a orientar todos os ofícios do seu ministério rumo às perspectivas da santidade, que é a harmonização da pastoral profética, litúrgica e diaconal. A disponibilidade para orientar todos os batizados rumo à perfeição da caridade é parte integrante do mistério sacerdotal. O sacerdote, enquanto servidor do mistério pascal que anuncia, celebra e comunica, é chamado a ser confessor e guia espiritual, como instrumento de Cristo, partindo também da própria experiência. Ele é ministro do sacramento da reconciliação e servidor da direção espiritual, assim como é, ao mesmo tempo, beneficiado por esses dois instrumentos de santificação, pela sua própria renovação espiritual e apostólica. O presente subsídio pretende oferecer alguns exemplos simples, factíveis e geradores de esperança, fazendo referências a numerosos documentos eclesiais, citados nos vários pontos para uma eventual consulta. Não se trata propriamente de uma casuística, mas de um serviço atualizado de esperança e encorajamento. Pois bem, aqui está a introdução e a apresentação desse subsídio que nós vamos procurar, dentro do possível, dissecá-lo. E isso dependerá muito do trabalho que vocês farão no roteiro estudo, que será tarefa, tá bom? Então aqui se trata de pontuar o sacerdote ministro da misericórdia divina. Pontuar. E aprender. E motivar-se a aprender mais. Junto, sem dúvida, com a graça de Deus, que é alimentada por uma vida de oração. Vamos então agora terminar essa aula pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, nessa última fase do nosso curso, onde os senhores diáconos devem estar cansados, etc. Mas é importante meditar, estudar e rezar sobre esse tema. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem